Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição. Estamos chegando na reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam só 12 rodadas. Vamos dividir em 2 blocos de 6 para a gente dar uma olhadinha na reta final do Botafogo, comparando com a reta final de Palmeiras e de Flamengo, para ver aí quem é que tem o caminho mais complicado para chegar na reta final, finalíssima mesmo, ali faltando 6 rodadas com chances de taça. E vamos falar do lobby que o Alex Telles está fazendo para nada mais, nada menos que Neymar vestir a camisa do Botafogo. É isso mesmo? Olha, por muito menos já teve craque que veio pro Botafogo, Seedorf. Porque a esposa era botafoguense e tal. Enfim, a gente vai trocar uma ideia aí sobre o que falou o Alex Telles e muito mais depois da vinheta. Gente, eu tô aqui para trazer uma oportunidade incrível para você que está assistindo esse vídeo. Tá na hora de aprender a falar inglês, né? E se você já sabe mais ou menos, tá na hora de aprimorar o seu inglês. Então eu tenho que falar da jornada em inglês da Hashtag. É um curso de 4 dias com material e certificado. A Hashtag Treinamentos está preparando um evento inédito para te ensinar um método que vai fazer você aprender inglês de uma vez por todas. Vão ser 4 aulas 100% práticas e mão na massa para você desenvolver a fala, a escuta, a escrita, inclusive com a parte prática para você treinar a sua fala e a sua pronúncia. Tudo isso com apostilas passo a passo com o resumo das aulas, além de exercícios extras para praticar e certificado de participação. Então, se você quiser destravar o seu inglês de uma vez por todas, você precisa participar desse evento que vai rolar entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. E você pode participar independente do seu conhecimento atual de inglês. Só precisa garantir uma vaga no site oficial. Para isso, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo ou então escanear o QR Code que está aqui na tela. É o GG na jornada em inglês da Hashtag. Quero agradecer a moral que você dá aqui ao canal Gigante Glorioso. Somos mais de 112 mil inscritos no YouTube. Estamos em busca também de aumentar os nossos seguidores lá no Instagram. Não segue o Insta do GG ainda? Tá aqui, ó. Segue a gente lá, Gigante Glorioso Oficial. E nos siga em todas as outras redes, Facebook, temos o nosso TikTok e o nosso canal que fala de futebol sem mimimi, sem meias palavras, 2 toques. A Casa do Futebol. Segue a gente lá que estamos na rota de chegar aos 30 mil lá e aqui não tem limite, né? Aqui é 200 mil, vamos pensar logo pra cima. Igual o Botafogo, vamos pensar em taça. Como é que tá o caminho da taça do Botafogo agora? Depois de 7 rodadas. Após 7 rodadas do retorno, o Botafogo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, da mesma forma que terminou esse turno. Perdeu a liderança ali pro Flamengo, depois o Fortaleza foi lá, pegou a liderança do Botafogo e tal, o Botafogo reassumiu essa liderança e acredito que vai ter oscilações, que talvez o Palmeiras em algum momento assuma a liderança também, ou o próprio Fortaleza e tal. Fortaleza acredito menos, né, já falei aqui, mas não vejo nenhum problema nisso, até porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam, né, existe ainda o confronto direto, então tem muito campeonato pela frente, o torcedor do Botafogo não pode ficar chateadinho se Palmeiras pegou a liderança do Botafogo, tá 1 ponto na frente. Só não pode ficar 10 pontos na frente, 7, 8 pontos na frente. Enquanto você tiver a diferença de 3, 4 pontos, tudo isso é resolvível, dá pra tirar numa rodada, né? 3 pontos você tira numa rodada. A diferença que o Botafogo tem hoje pro Palmeiras, 3 pontos. Em uma rodada essa diferença cai, né? Então é melhor assim, nada de líder isolado, absoluto, tal. Vamos jogo a jogo, por isso que a gente vai analisar as próximas 6 rodadas. Faltam 12 para o campeonato acabar. Vamos lá, vamos ver quem tem o caminho mais difícil. Olha, eu fiz uma análise aqui, tô achando muito igual a tabela de Botafogo, Flamengo e Palmeiras nessas próximas 6 rodadas, né? Eu quero ouvir vocês. Primeiro o Botafogo. Vamos lá, vamos pegar aí os caminhos de Palmeiras, Botafogo, Flamengo, mas primeiro o do Botafogo. O Botafogo já pega o Fluminense no clássico do Maracanã, o Fluminense, e aí depende muito da Libertadores, eu acho, esse jogo aqui, né? Fluminense e Botafogo jogarão em casa. Eu acredito piamente que as duas equipes
não vão entrar com o mesmo time que vai jogar na quarta-feira. O Botafogo pega o São Paulo, o Fluminense pega o Atlético Mineiro. Não acredito mesmo que Fluminense e Botafogo venham com as mesmas equipes, com os mesmos 11 iniciais que vão jogar na quarta-feira, que provavelmente devem jogar na partida de volta. Agora, o Botafogo leva uma vantagem para cima do Fluminense. Uma vantagem óbvia do líder do campeonato jogando contra o 16º. É a mesma vantagem que o Botafogo levava sobre o Corinthians. O Botafogo era o líder, jogava contra o 17º, agora 18º, Corinthians. O Fluminense é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, é uma vantagem técnica que o Botafogo tem. Agora, além disso, tem a vantagem de elenco. O Botafogo tem um elenco muito mais competitivo. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo ao jogo Juventude Fluminense. Quando entraram Nonato, Lima, o Fluminense foi mexendo, a qualidade foi piorando. Né? Aí entrou Felipe Melo, que acabou errando no segundo gol. Então eu acredito que o Fluminense vai poupar jogadores. Vai entrar Felipe Melo, vai entrar Lima, Nonato, para essa partida contra o Botafogo. O Fluminense está numa situação ali complicada de rebaixamento, mas o Fluminense é uma das melhores equipes do retorno. Perdeu para o Juventude, mas ainda assim é uma das melhores equipes desse segundo turno. Não acho que o Fluminense vá perder a força no Brasileirão. Tá poupando, tá focando na Copa, é claro, tá focando na Libertadores. Não acho realmente que o Fluminense vá deixar de dar valor a uma Libertadores para um Campeonato Brasileiro. O Fluminense está lá atrás. O Botafogo, sim, é líder do campeonato. O Botafogo não pode tirar o olho do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo contra o Fluminense, a gente não vai ter o Marlon Freitas, a gente pode ter um ataque com o Matheus Martins, Tiquinho Soares e Savarino. A gente pode simplesmente no meio-campo ter Alan e Tietê, o Marlon Freitas vai ser poupado, ou você pode jogar com Oscar Romero ali no meio, ou você pode puxar um outro jogador. Enfim, o Botafogo tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. O Botafogo pega o Fluminense, é um clássico. Clássico é difícil. O Botafogo nesses 6 jogos tem 2 clássicos. Clássicos são imprevisíveis. Clássicos são jogos mais difíceis. Essa partida contra o Fluminense pode ter um grau de facilidade que a gente não espera. Se o Fluminense, por exemplo, ganhar de pouco do Galo, empatar, perder, não vai querer arriscar as fichas colocando força máxima contra o Botafogo. O Botafogo é da mesma forma. Só que o Botafogo tem um elenco mais qualitativo do que o Fluminense. Né? Pelo menos essa é a minha análise. A gente pega o Fluminense na 27ª. Na 28ª pega o Grêmio. E aí pode ser um jogo pós-classificação, com um clima mais lá no alto. Ou, na pior das hipóteses, nem um jogo pós-eliminação. Vamos até meio assim, né? Em que aí o Botafogo vai estar com força total e única no Campeonato Brasileiro. Então esse jogo contra o Grêmio pode ser aqui em cima, ânimo total ou pressão. Agora só tem o brasileiro, agora é chegar com tudo no Campeonato Nacional. Um jogo que vai ser em Brasília, Botafogo da mesma forma que no Kleber Andrade jogou em casa, vai jogar em casa no Mané Garrincha. Torcida é maioria, o Botafogo é o mandante. E o Grêmio é uma equipe que está também aos trancos e barrancos. No Campeonato Brasileiro, só tem o Campeonato Brasileiro também agora o Grêmio, né? Então vejo aí uma parte. É Grêmio? É difícil? Da mesma forma que Corinthians. Eu penso nesse jogo contra o Grêmio da mesma forma que o Corinthians. Tá lá embaixo, tá lutando para não cair, mas tem a camisa pesada, é uma equipe que fez contratações, um jogador do Grêmio aí fez um golaço ontem, né? Contra o Bragantino, é a contratação nova, tem aquele dinamarquês que joga bola, então o Grêmio melhorou, né? O Grêmio melhorou. Vai ser um jogo difícil, mas o Botafogo é super favorito. Depois desse jogo contra o Grêmio, a gente tem um confronto contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é a pedra no sapato do Botafogo, isso aí é inegável. Mas também a gente precisa dizer que hoje o Atlético Paranaense está abaixo do Juventude na classificação. Ele está abaixo do Bragantino na classificação. Estou falando que o Bragantino está mal, o Atlético Paranaense então está muito mal. Nem dentro de casa está conseguindo conquistar os pontos. E a torcida meio que abandonou. Você vê os jogos na arena, na Liga Arena, vazios. Arquibancada, vazia. O time ficou fora das competições, então a torcida agora está na Sul-Americana, está fora da Copa do Brasil, a torcida está meio chateada com o Atlético Paranaense. Tá? Então é um confronto em que eu vejo o Botafogo com possibilidade de pontuar. Precisa vencer.
tem que acabar com essa história de não ganhar do Atlético Paranaense desde 2008, lá na Arena da Baixada. Não dá, tá? Então é um confronto que o Botafogo precisa entender. Ele tá pegando um adversário que tá mal. O Palmeiras foi lá e ganhou. Então acho que o Botafogo pode chegar lá e ganhar. Depois pega o Criciúma. Aí é o jogo para amassar. Aí o Botafogo tem que amassar o adversário, tem que amassar o Criciúma. Até porque 2 titulares do Criciúma não vão jogar, que é o Nilton e o Patrick de Paula. Então vai ser um Criciúma que vai ter que tirar jogadores que estão entrando, né? E mesmo que jogassem, né? Por favor. Quem quer ser campeão, eu já falei isso no turno, né? Não pode perder pro Criciúma e dar mais no Nilton Santos. E aí tem o Bragantino fora. O Bragantino não vem fazendo uma campanha legal. O Bragantino tá ali na última vaga de Sul-Americana, né? O Bragantino não vem fazendo uma boa campanha. Empatou em casa ontem com o Grêmio, o Bragantino conseguiu esse empate no último minuto por causa de um erro do Reinaldo. Não fosse um erro absurdo do Reinaldo, o Bragantino perderia essa partida em casa, tá? Então, assim, vejo um bom jogo pro Botafogo pontuar, um bom jogo pro Botafogo ganhar, né? Esse contra o Bragantino. E aí o Botafogo fecha essa sequência de 6 jogos contra o Vasco. Contra o Vasco no Nilton Santos. O Vasco que tá crescendo, o Vasco tá numa ascendente, é um time que sabe sofrer e não tá perdendo os jogos, né? E quando perde o suficiente para se classificar, como foi contra o Atlético Paranaense, né? Então é um time que tá dificultando ao máximo as partidas para os seus adversários. Mas, repito, o Botafogo é favorito diante do Vasco. O Vasco hoje ocupa a honrosa 8ª colocação, né? Para mim é uma colocação que nem estava condizendo com o que o Vasco apresentava, só que o Vasco é esse time que não joga melhor que o adversário, mas numa bola ele consegue definir. Tá? Tem jogadores importantes nesse sentido. Então o Botafogo tem que tomar muito cuidado, porque nessa sequência de 6 jogos ele tem 2 clássicos, 2 jogos em casa, só que apenas um no Nilton Santos, né, que é o Criciúma, e depois tem 2 jogos fora contra Bragantino e Atlético Paranaense que não estão bem na tabela, tá? E o jogo contra o Grêmio em Brasília, que não é no Nilton Santos, mas ainda assim o Botafogo joga em casa. Então são 3 jogos em casa contra Grêmio, Vasco, que é clássico, e Criciúma, e 3 jogos fora. Um deles contra o Fluminense no Maracanã. Na verdade, a gente joga em casa, né? A gente tem ganhado do Fluminense sempre, inclusive no Maracanã. Então acho que é um jogo que não tem essa de dentro ou fora. E 2 jogos contra Furacão, que tá mal dentro de casa, e Bragantino, que também tá mal dentro de casa. Então acho que é uma tabela mediana a do Botafogo, tá? Agora vamos dar uma olhada na tabela do vice-líder Palmeiras. Próximo jogo do Palmeiras, eu acho que é um jogo enrascado, que é contra o Vasco, né? Palmeiras pega o Vasco, é um jogo enrascado, por quê? Porque o Vasco tá em alta. O Vasco está em alta. O Vasco vem de classificação na Copa do Brasil, o Vasco vem de um empate contra o Flamengo, que foi muito superior no Clássico, mas não venceu. Então o Vasco é esse time, como eu falei, que tá sabendo sofrer. Eu vejo o Vasco tirando pontos aqui do Palmeiras. É um jogo difícil pro Palmeiras. Não acho que o Palmeiras vá sobrar pra cima do Vasco, não. E não adianta jogar melhor e tal. Tem que meter gol atrás de gol, como o Palmeiras vem fazendo. Eu acho que é um jogo difícil aqui, potencial adversário para tirar pontos do Palmeiras. Depois o Palmeiras tem, em Campinas, isso também é um aliado nosso aqui, né, lá no Brinco de Ouro, jogo contra o Galo. Jogo contra o Galo. O Galo pode já estar eliminado da Libertadores. Então vai ter que reagir no Campeonato Brasileiro. Ou o Galo pode estar classificado e fazer o que está fazendo no Brasileirão, né? No piloto automático. Aí toma 3 do Bahia, toma 4 dali. Enfim, o Galo é um nas Copas e outro no Brasileirão. Então esse jogo aí, Palmeiras e Galo, só em tese que ele é um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras no turno meteu 4 no Galo, né? Então sinceramente não estou levando muita fé no Atlético Mineiro não. Depois, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino é um adversário que historicamente tem tirado pontos do Palmeiras, tá? Agora, o Bragantino tá mal, né? O Bragantino não tá bem. Dentro de casa, então, não tá conseguindo as vitórias como vinha no ano passado. Então, eu acho o Palmeiras favorito aí nesse confronto, da mesma forma que eu acho o Botafogo favorito diante do Bragantino lá, tá? Depois, na 30ª rodada, o Palmeiras pega o Juventude no Alfredo Jaconi. É o típico jogo em que todo mundo coloca 3 pontos pro Palmeiras. Não. Eu sei que o Juventude é freguesaço do Palmeiras, né? Isso desde a Parmalat, quando o Juventude era o... É tipo o Barrichello com o Schumacher, né? Não, filho, você tá na frente, mas você vai ter que dar a vez pro Schumacher te passar, tá? É Palmeiras e Juventude na época da Parmalat.
Hoje em dia o Juventude também tem muita dificuldade contra o Palmeiras, mas eu vejo o Juventude do Jair Ventura como esse time também que sabe resistir e faz valer a Serra Gaúcha. Né? Faz valer a Serra Gaúcha. O jogo vai ser inicialmente num domingo, 6h30. Então pode estar um clima mais propício aí para o Juventude. Juventude no Alfredo Jaconi conquistou 82% dos pontos que ele tem no Campeonato Brasileiro. Então eu não acho que sejam favas contadas para o Palmeiras não, tá? Vejo um jogo difícil. Depois, Palmeiras pega o Fortaleza em casa. É aquele jogo também que se o Fortaleza jogar igual jogou com o Botafogo, o Palmeiras ganha fácil. Agora, se o Fortaleza jogar como Fortaleza, pode complicar a vida do Palmeiras sim, tá? É um jogo interessante esse aqui, até para saber onde estará o Fortaleza no campeonato, tá? E ele fecha a 32ª no clássico contra o Corinthians na Neoquímica. Mais um confronto difícil. Então veja, o Palmeiras tem jogos fora de casa, eu vejo mais difíceis, tá? Juventude, que tem vencido 82% dos seus jogos dentro de casa, e Vasco da Gama, que está em alta. O Botafogo não vai pegar nenhum time nessa sequência de 6 pontos em alta. Já repararam? Pega o Fluminense, que está lá embaixo, pega o Grêmio, que está lá embaixo, pega o Criciúma, que está lá embaixo, pega o Atlético Paranaense, que está descendo a ladeira, depois pega o Vasco, né, o clássico, e o Bragantino antes. Né, o Bragantino que também está lá na parte de baixo da tabela, 12º. Depois o Vasco, que está na parte de cima, mas aí 6 rodadas depois não sei onde o Vasco estará. Não sei onde estará o Vasco. Então eu vejo a tabela do Palmeiras, que pega Vasco fora agora, que pega clássico contra o Corinthians desesperado provavelmente, Palmeiras que pega Juventude na Serra Gaúcha, Botafogo já perdeu lá, né? Enfim, eu vejo a tabela do Palmeiras um pouquinho mais complicada. E os jogos em casa não são tão tranquilos. Você pegar um Galo, beleza, Galo tá mal, perdendo para todo mundo, mas ainda assim tem Paulinho, Scarpa, Hulk, ainda assim é um time que pode chegar e surpreender. Palmeiras pega em casa o Fortaleza. O Fortaleza é um time chato. E depois pega, já falei, né, no Brinco de Ouro, tem um jogo do Palmeiras que é em casa, que é no Brinco de Ouro. Brinco de Ouro não é o Allianz Parque, onde o Palmeiras coleciona as suas vitórias. Tá? Então, uma expectativa aqui de que o Palmeiras possa perder pontos. Sem contar, vai jogar fora de casa também contra o Bragantino. Tá? Agora vamos lá, Flamengo. O Flamengo, que está a 8 pontos do Botafogo hoje, o Fortaleza está a menos pontos, mas eu acho que o Flamengo ainda vai ultrapassar o Fortaleza. O Flamengo pega agora no domingo o Grêmio fora de casa, tá? Lá na Arena do Grêmio. Para mim, Grêmio favorito. Com a bola que o Flamengo vem jogando, Grêmio favorito. Depois o Flamengo pega o Atlético Paranaense do Maracanã. Pode botar 3 pontos. O Atlético Paranaense está morto, tá? Depois pega o Bahia na Fonte Nova. Aí é isso, o Bahia vai fazer o que faz sempre contra o Flamengo ou vai jogar como o Bahia do Campeonato Brasileiro? Eis a questão, né? Porque é um freguesaço. Agora, Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos, pode ser outra história. Bahia e Flamengo, em tese, um jogo difícil para o Flamengo. Né? Depois tem Fla-Flu, clássico é clássico, vimos aí Flamengo e Vasco, o Flamengo não conseguindo vencer, jogando bem melhor do que o Vasco, o Fluminense está numa ascensão também, né? Como eu falei, é um dos melhores times do retorno, tá? Flamengo e Juventude no Maracanã, não vejo o Flamengo perdendo pontos. E depois Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, um jogo também equilibrado. Para mim a tabela do Flamengo é bem mais difícil do que a tabela de Botafogo e Palmeiras nessas 6 próximas rodadas, tá? Pro Botafogo, é importantíssimo o Botafogo pontuar mais do que todos eles nessas próximas 6 rodadas. Por quê? Porque as últimas rodadas, a gente vai deixar para analisar depois, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, é bem mais simples. E aí o Botafogo tem São Paulo, Inter, Palmeiras, jogos bem complicados. Bem complicados, tá? Mas isso a gente deixa para analisar depois. Agora, gente, no finzinho aqui desse vídeo, eu gostaria de trazer para vocês a entrevista que o Alex Telles deu lá pro Fred Bruno, tá? Foi pro Sport TV. Ele fazendo um lobbyzinho, né? O Fred pergunta, de todos os jogadores que você jogou no Botafogo, quem você gostaria de trazer pro Fogão? Ele já fala, Ney, né? Referindo-se ao Neymar. E aí, é claro, né? A gente sabe que o Neymar tem contrato aí até junho de 2025, né? Nem jogando está, tá bichado, tá parado e tal. Mas
O Neymar, ele tem uma irmã botafoguense, que é a Rafaela, com quem tive até o prazer de conversar lá no Camarote Parimete. A Rafaela volta e meia está no Newton Santos, esteve dando entrevista na Botafogo TV, já falou também que quer ver o irmão jogando no Botafogo e tal. E assim, eu confesso que não faço lobby nenhum, não tenho o menor interesse disso tal. Mas o Sidorf veio pro Botafogo por muito menos, né? Depois que a gente foi descobrir, não, porque a esposa dele é carioca, torce pro Botafogo. O Neymar vê no Alex Telles um dos seus parças, né, dos seus melhores parceiros aí, e tem a irmã botafoguense e ativa, né, ela não se esconde não, que tem cantora famosa botafoguense que fica se escondendo, a Rafaela não, a Rafaela fala mesmo, né? Assim, fez o lobbyzinho dele, né, se vai vir, se não vai vir, isso é outra parada, e disse que os principais rivais do Botafogo no Campeonato Brasileiro, eu também falo isso, são Palmeiras e Flamengo, meio que tirou Fortaleza aqui, né. E preferência de taça, eu já falei pro Alex Telles, quero ganhar as duas. Se tiver que escolher o Alex Telles, escolheu a Libertadores. Eu vou falar uma verdade para vocês, não tenho condição de escolher nenhuma, tá? Se tiver que escolher, escolha as duas. O que vier tá muito bom, tá? Não vou ficar nessa de escolher uma ou outra, não. O que vier tá ótimo, só precisa vir. É isso que eu quero. Beijo grande no coração de vocês, saudações alvinegras, fui!